muito bem-vindos a mais um programa da Voz de Protesto. O programa semanal tem como principal objetivo aumentar o sentido crítico dos portugueses, assim como contribuir para o maior índice ou nível de literacia financeira em Portugal. De forma breve, descontraída, mas sempre que possível realista, tento trazer aqui à conversa temas de interesse para a nossa geração, mas também para todos os portugueses, e demonstrar que o nosso país não é de todo um mar de rosas. Há muita coisa para melhorar e há muito para protestar. Hoje, como provavelmente podem ver, ou as pessoas que venham a ver, estou um pouco constipado, mas nada disso, nada é motivo de impedimento para realizar este programa. Portanto, aqui estamos nós. Como sempre, começamos pelas notas iniciais. E hoje, como muitos dos que vêm já sabem, eu sou um defensor das empresas. As empresas têm um papel fundamental na economia e, portanto, hoje, nas notas iniciais, a iniciar este programa, vamos falar sobre a IFASEC, uma empresa que foi nacionalizada em 2020, derivada de problemas jurídicos com Isabel Santos, que de certeza estão recordados, e então foi nacionalizada e o Estado ficou detentor de 100% da empresa. Mas, recentemente, a mesma empresa, a IFASEC, foi vendida a uma empresa de Braga, a DST. E isto, eu quero referenciar aqui dois pontos. Primeiro que são poucos os casos e poucas as situações onde é relevante para o Estado ter uma empresa. Neste caso específico, imaginem, a IFASEC tinha prejuízos de 180 milhões. Ou seja, se ela não fosse vendida, os contribuintes é que teriam de suportar esse custo. Portanto, como eu disse, são poucos os casos onde tem interesse para o Estado ter uma empresa e nacionalizar uma empresa. E referencio aqui a TAP, porque pelo menos na minha perspectiva também não tem grande interesse estratégico, mesmo a nível nacional, mesmo sendo de grande companhia aérea, não tem grande interesse para os contribuintes terem uma companhia aérea. Mas eu quis trazer aqui este tópico porque, mais uma vez, uma empresa de Braga toma a iniciativa e mostra a própria iniciativa e a vontade de diversificar o seu portfólio. A DST, recordo que é uma empresa de construção e engenharia, e adquiriu agora a IFASEC, que é uma empresa de tecnologia de ponta e mobilidade elétrica, entre outros temas. É uma empresa de qualidade, só que no período em que foi gerida pelo Estado, sofreu imenso. Dito isto, avançamos para o segundo tópico das notas iniciais, e eu vou relembrar aqui aos meus caros espectadores, que de certeza já sabem, porque as notícias agora sobre isto são constantes, o combustível vai voltar a subir. E eu trago isto porquê? Porque, como eu já referi várias vezes, Portugal é um país extremamente endividado. Não só a dívida pública, mas também nós gastamos mais do que produzimos ou do que recebemos. E, portanto, eu quero referir que o nosso governo, o governo de António Costa, que agora, nos próximos anos, tem uma maioria absoluta, não vai poder baixar o ISP, que é o que muita gente anda a pedir e acha que isso é a solução. Eu quase que metia as minhas mãos no fogo e garantia que isso não vai acontecer. E se acontecer, são descidas muito pouco significativas, de 1 ou 2 cêntimos, quando os aumentos são de 20 cêntimos. Portanto, não achem que o ISP vai descer, o Imposto sobre Produtos Petrolíferos, e também duvido muito que o IVA vá descer, apesar de haver casos onde isso já aconteceu, como a Polónia. Só relembrar que a Polónia foi contra as regras da União Europeia e desceu numa decisão unilateral. Ou seja, Portugal não teria a capacidade para fazer isso, porque os nossos líderes não querem desanimar as pessoas e os intervenientes internacionais. Isso traz-me também para o terceiro tópico das notas iniciais, que é a boa notícia que o nosso ex-ministro das Finanças, e vou já dizer quem é o futuro ministro das Finanças, mas o ex-ministro das Finanças, João Leão, resolveu partilhar a boa notícia, que é ter um déficit a rondar os 2,8%. Eu já referi aqui que sempre que se eu falar na palavra déficit é mau, porque significa que gastamos mais do que recebemos ou do que ganhamos. E neste caso, este próprio valor refere-se ao déficit orçamental, ou seja, o Estado gasta mais em todos os serviços e atividades que proporciona do que coleta em impostos. Mas o déficit desceu porquê? Porque a partir do período da pandemia, de quando começou a pandemia, as receitas fiscais aumentaram consideravelmente. E com
relacionando aqui brevemente com o facto dos combustíveis aumentarem, o Governo também aumentou a receita que tributa e recebe dos consumidores. E, portanto, é natural que o déficit deixe, porque a receita que o Estado recebe está a aumentar, mas a sua despesa esteve, e penso que estará mais um período curto, porque o Governo ainda não entrou em funções, esteve controlada, porque nós vivemos nos últimos 3 meses em regime de duodécimos. Ou seja, a receita que o Estado adquiriu aumentou. Mesmo assim, o déficit manteve-se em 2,8%. Isto é mau sinal, mas o ex-ministro das Finanças traz isto como uma boa notícia. É normal que seja uma boa notícia num país extremamente endividado reduzir a percentagem, a diferença entre o que deve e o que recebe. Mas isto não é algo com que nos devamos controlar, é algo que devemos protestar e exigir ainda mais. E no facto de exigir ainda mais, avançamos para o quarto tópico das notas iniciais. E este também é novamente um tema que eu já referi aqui no canal e na página, na Voz de Protesto. E é com muita pena e infelizmente tenho o desagrado de vos anunciar que na nova lista de ministros, 17 ministros, menos 2 que o governo passado, eu não vou perder aqui, nem desperdiçar o tempo aqui a enumerá-los a todos, vou só referir assim alguns, uns que ficaram e outros novos, e vou também referir o seguinte, que foi amplamente divulgado que este governo tem mais mulheres, que tem uma mulher pela primeira vez no Ministério da Defesa. Isto é óbvio que são motivos para congratular. Congratula-se aqui o governo por ter mais mulheres no poder e por ter uma mulher a comandar as Forças Armadas, mas eu também encaro isto como fontes para desviar a atenção para o que realmente devia importar. Porque o que realmente devia importar é que, no papel das finanças, vai entrar Fernando Medina. Fernando Medina é ex-presidente da Câmara de Lisboa, perdeu as eleições, foi o presidente que partilhou dados com a Embaixada Russa, não convém esquecer isso, e quando isso aconteceu, ele decidiu culpar... decidiu culpar um funcionário da Câmara de Lisboa em vez de assumir a responsabilidade. E essa pessoa, que provavelmente não vai ser capaz de dizer que não e de ter uma decisão firme perante o António Costa, que foi a pessoa que lhe fez o frete de meter numa posição tão importante como o Ministro das Finanças, vai ser a pessoa que vai governar as finanças de Portugal, um país extremamente endividado, que a riqueza que produz cresce insignificativamente há quase 20 anos, e este senhor vai governar as finanças nos próximos 4 anos. É quase desesperante. Mas não termina aqui, porque, e agora referindo uma pessoa que continua, a senhora Marta Temido, a Ministra da Saúde, eu pessoalmente choca-me como é que há sondagens que demonstram que esta é a ministra mais popular do governo. Eu gostava que os espectadores e toda a gente que pudesse ver, comentem aí uma boa medida que a Marta Temido tenha aplicado no último período que governou no governo do PS. Só peço uma boa medida com impacto direto e que tenha sido valorizada pelos enfermeiros e pelos médicos e por todas as pessoas que realmente trabalham no Sistema Nacional de Saúde. Está cada vez pior, mas isso não passa na televisão. As listas de espera estão cada vez maiores, há profissionais constantemente a admitirem-se e a transferirem-se para o privado, porque as condições de trabalho são muito melhores. E esta senhora vai continuar, porque, como eu já disse, é popular e o António Costa precisa da popularidade dela. Mas há outra cara nova, que é a Ana Catarina Mendes. Esta senhora é líder da bancada parlamentar do PS e vai transferir-se de presidente da bancada parlamentar para ministra da Segurança Social, se não estou em erro. E isto é só mais um frete político, é o António Costa a tentar ter as pessoas que lhe são próximas e que sabe que não vão contrariar as suas vontades ao seu lado, e são estes senhores que vão governar o país nos próximos anos. E isto é, sem dúvida, desesperante. Nós temos que protestar contra isto. E eu quero só interligar isto, entrando agora nos assuntos quentes, porque, como todos sabem, nós estamos a viver um período estranho, digamos assim, no panorama e
no nosso dia a dia. Somos bombardeados com informações da guerra na Ucrânia, de aumentos de preços, que está tudo mal e que as coisas não melhoram. E de facto é que não há grandes perspectivas para as coisas melhorarem. E eu, fazendo aqui uma exceção, vou tentar falar um pouco de temas mais fora de Portugal, numa perspectiva mais internacional, e vou-me atrever a falar da guerra. E porquê é que eu vou falar da guerra? Porque tem-se observado um escalar da situação na Ucrânia. Há bombardeamentos cada vez mais frequentes, com bombas e armas cada vez mais potentes e mais letais. Há possibilidade de uso de armas químicas e há referências cada vez mais frequentes ao uso de armas nucleares. Quero também aqui destacar que o presidente Biden dos Estados Unidos já disse publicamente que se a Rússia usar armas químicas, a NATO entra em ação. Não foi muito concreto, mas todos temos uma ideia do que é que isso pode significar. E dito isto, que é o escalar da situação, eu quero falar também das sanções que têm sido aplicadas por vários países europeus, que têm realmente isolado a Rússia, mas até que ponto é que tem surtido realmente um impacto real e até que ponto é que a Rússia está a sentir esse impacto, porque até agora não há assim grandes indícios de que esse impacto esteja a ser sentido, apesar de a moeda da Rússia ter desvalorizado mais de 30%. E isso leva-me ao terceiro ponto deste assunto quente, um dos dois assuntos quentes, que é o facto das marcas também se estarem a retirar da Rússia. Eu aqui tenho uma opinião, não é controversa, mas é contraditória, porque há dois pontos de vista, porque por um lado entende-se a posição das marcas ao não vamos atuar e vender os nossos produtos ou prestar os nossos serviços num país que está em guerra e que não respeita os valores que nós defendemos, mas por outro lado também há a perspectiva das pessoas que estão a perder o emprego. Muitas delas, felizmente, continuam a receber o seu salário, mas estão a perder o emprego. Mas isso também é uma forma de aumentar o protesto que tem que ser feito para que a guerra pare. E agora, abordando aqui estes três temas, vou ter a ousadia de recordar os meus caros espectadores do continente africano. Há quanto tempo é que já não pensavam na África? Ou quando é que foi a última vez que ouviram notícias da África ou desenvolvimentos da África? Eu tento sempre trazer temas aqui diversos, mas também de interesse para a nossa geração. E deixem-me só constatar que a África, como provavelmente muitos de nós sabem, é quase o continente esquecido, onde sofre desastres naturais, tem pobreza extrema, tem terrorismo, também tem guerra. A guerra chegou agora à Europa, mas já existe em África há muito tempo. E, portanto, eu quero ter aqui a honra de relembrar os meus caros espectadores de África, porque esta guerra que está a acontecer também vai ter impactos, mais uma vez, em África, como já teve Covid, como tem os desastres naturais, como já referi, e é um continente e vários países, desde já Moçambique, por exemplo, que recentemente teve um ciclone, mais um ciclone, que parece que sempre que a população se tenta reconstruir acontece outras situações, mas reparem que essas pessoas não param, estão sempre a lutar por um país melhor e mantêm-se unidas a lutar por um país melhor e por um continente melhor. Há muita união em África e entre os países africanos, mesmo, e não sendo eu especialista neste tópico, como é óbvio, mesmo apesar de todos os atritos que existem entre guerras e terrorismo, os países africanos mantêm-se unidos e esforçam-se para desenvolverem-se e para crescerem economicamente, porque sabem que isso é o caminho para a prosperidade. E dito isto, termina assim este programa da Voz de Protesto. Muito obrigado novamente a todos que estão a assistir e que possam vir a assistir. Peço, como vai se tornar um hábito, que partilhem a página se acharem este conteúdo agradável e de interesse, e peço-vos também que considerem que há sempre motivos para protestar e todos temos uma voz, por isso não fiquem calados. Muito obrigado a todos e uma boa noite.